Boa noite. Já está em funcionamento o laboratório PCR. Nesta primeira fase serão feitos diariamente 10 testes priorizando os pacientes que se encontram internados. Uma reportagem para ver daqui a pouco neste telejornal. Antes, os presumíveis autores do assalto ao Instituto Nacional da Segurança Social já foram detidos pela polícia e vão ser entregues esta terça-feira ao Ministério Público. São 4 jovens, um deles funcionário da instituição. Na operação conjunta Polícia Judiciária e Polícia Nacional foi possível recuperar uma boa parte do dinheiro roubado. São 4 jovens com idades compreendidas entre 21 a 34 anos. Os responsáveis pelo assalto ao Instituto Nacional de Segurança Social no passado dia 15 de junho. Foram apreendidos pela Polícia Nacional num trabalho conjunto com a Polícia Judiciária. Procedemos à detenção de 4 indivíduos envolvidos no furto que aconteceu no Instituto Nacional de Segurança Social no dia 15. Esses indivíduos foram, a Polícia Nacional foi notificada no dia 18 relativamente a essa situação, notificada oficialmente, e a nossa equipa de investigação criminal começou a fazer os trabalhos e conseguiram interceptar um dos indivíduos que está envolvido neste furto, e a partir daí desencadeou-se todos os trabalhos que culminou na detenção de mais 3 indivíduos. Dos supostos assaltantes, um dos quais era funcionário do Instituto Nacional de Segurança Social. Foram roubados 490 mil dólares e a polícia, com o seu trabalho de investigação, conseguiu recuperar 300 mil e uma motorizada comprada com o valor em causa. Portanto, foram furtados cerca de 495 mil dólares e a Polícia Nacional já conseguiu neste momento recolher quase 300 mil dólares e uma motorizada que foi comprada com base desse dinheiro. E por se tratar de um crime de furto qualificado, então estamos a fazer a transferência deste trabalho de investigação para a Polícia Judiciária, porque é da competência da Polícia Judiciária investigar crimes de furto qualificado. E nesse ano estamos a fazer a remessa do caso da Polícia Nacional à Polícia Judiciária. E amanhã nós podemos avançar mais pormenores concernente ao caso. Mas importa tranquilizar a população em geral que já temos os suspeitos. 2 dos jovens já têm passagem pela polícia por crimes de furto e burla. Já está em funcionamento o laboratório PCR. Nesta primeira fase serão feitos diariamente 10 testes, priorizando os pacientes que se encontram internados. A informação foi avançada pela responsável do referido laboratório, adquirido pelo Governo através da Organização Mundial da Saúde, OMS. Depois de meses à espera, eis que finalmente surgiu a boa nova. Já é possível realizar testes PCR em tempo real no país. Hoje, oficialmente, já podemos dar início à realização de PCR no país. Estamos a começar com uma média de 10 amostras, dando prioridade a pacientes internados, e paulatinamente iremos aumentar a quantidade dos exames disponíveis à população, consoante aos meios que tivermos disponíveis. E somente 10 por quê? Tendo em conta que é uma técnica nova, nós começamos a capacitar pessoal, nem todas as pessoas que nós pretendemos capacitar tiveram oportunidade de já estarem preparados. Então, é nesse sentido, com as pessoas que nós já temos preparadas, nós estamos a prever 10 amostras, tendo em conta as condições também que nós temos. Nós estamos, nesse momento, a trabalhar com umas glove box, que são essas caixinhas que estão ali à frente. São muito pequeninas, em termos de manuseio das amostras, não são fáceis. Prevê-se que venha para o país especialistas para fazerem a certificação da cabine. Então, esses 2 equipamentos que nós temos aqui à frente. Depois da certificação da cabine, poderemos vir aumentar o número de amostras, porque o processamento, a destreza será maior. Estas imagens refletem uma corrida, ou seja, o tempo que leva o aparelho PCR a emitir os resultados dos testes. Em média, são 2 horas. E a máquina tem capacidade para mais de 90 amostras. O aparelho em si serve para manipular a amostra. Em termos de fazer o teste, temos aqui este aparelho,
Este aparelho tem 96 pocinhos, mas normalmente quando se utiliza este aparelho não se ocupa todos os 96 com as amostras do paciente, também temos que colocar as amostras controle. Então uma média de 90 pode ser utilizada, mas para que se utilize esses pocetos todos para fazer o teste, primeiramente há uma primeira fase que é fazer a extração. E neste momento a nossa extração é manual. Tendo em conta que é manual e com uma caixinha muito pequenina, não se consegue processar grande número de amostras naquela caixinha. Se nós tivermos as nossas 2 cabines certificadas, aí sim consegue-se processar um maior número de amostras. Nesse momento não posso precisar quantas amostras, tendo em conta que durante a capacitação os técnicos não tiveram a oportunidade de processar as amostras dentro da cabine. Então será uma outra fase. Vamos ter que ver a destreza dos técnicos na cabine para depois estipular o número da amostra. Segundo Rosa Neto, apesar da realização dos testes PCR tempo real, os testes rápidos ainda serão efetuados. Foi validado um algoritmo e dentro deste algoritmo nós temos testes rápidos, temos PCR em tempo real, nós também temos o GeneXpert que também emite o resultado do PCR, mas é um teste mais rápido com relação ao PCR, tendo em conta o procedimento que é bem mais rápido. Todos os testes que se realizam no país estão dentro do algoritmo. A responsável do laboratório falou da diferença entre os testes rápidos e os de PCR. Relativamente ao teste rápido, o teste rápido que temos estado a utilizar é um teste de anticorpo, detecta anticorpo, não antigênio. Esse teste normalmente utiliza-se mais em estudo epidemiológico, mas não quer dizer que não se pode fazer diagnóstico. Um clínico, conhecendo a interpretação do teste, ele pode utilizar esse teste para ter uma ideia. E com base nessa ideia, nós também podemos ver que se o paciente realmente é um paciente que está doente nesse momento ou se é um paciente que já adoeceu. O teste rápido normalmente tem esta parte. Nós temos os tais IgM, que nos diz que nós temos ainda uma infecção ativa, e temos os IgGs, que quando aparecem já sabemos que é já na fase tardia. Agora, qual é a diferença com relação ao teste PCR? PCR, na primeira semana em que eu estou doente, ele consegue apanhar o vírus, enquanto que o teste rápido que estamos a utilizar no país, ele vai apanhar o anticorpo. Depois da pessoa entrar em contato com a doença e começar a produzir o anticorpo, é que ele vai conseguir apresentar positivo. Por isso, ele apanha a doença numa fase já meio avançada, não é na fase inicial como PCR. Se é para diagnóstico, nesse caso do Covid, os testes rápidos são os testes que também podem se utilizar para diagnóstico, mas a pessoa tem que conhecer bem o critério, tem que saber bem como utilizar e interpretar o teste rápido. Sabendo interpretar também serve. O laboratório tem neste momento 9 técnicos que trabalham das 8 às 18 horas. Além de testes da Covid-19, realizam testes de tuberculose e HIV-Sida. No que toca à Covid-19, têm estado a trabalhar sob a supervisão da especialista da OMS e as formações práticas têm sido feitas por grupos de 6. Nós tivemos uma capacitação inicial teórica, agora nós dividimos grupinhos e estamos na capacitação prática. Dentro dessa capacitação prática, nós estamos nesse momento com uma média de 6 pessoas aptas, mas ainda estamos a continuar. Cada semana entram novos grupos. Há grupos que ainda nem sequer tiveram oportunidades de trabalharem conosco em termos práticos. Falo de alguns colegas que pertencem a alguns outros ministérios que não são da saúde, que ainda não puderam praticar, mas ainda irão ter essa oportunidade. A realização de testes PCR já é uma realidade no país. São Tomé e Príncipe soma 702 casos positivos acumulados da Covid-19. Nas últimas 24 horas foram registrados mais 4 novos casos, 3 dos quais importados. Nas últimas 24 horas realizaram-se 23 testes rápidos, dos quais 19 são negativos e 1 positivo. Queremos mencionar que nestes 4 positivos do boletim de hoje estão oferidos 3 casos importados de sábado que chegaram no voo da SDP Airways.
Como tal, São Tomé e Príncipe tem neste momento acumulado 702 casos positivos de Covid-19. Casos recuperados, 203. Casos positivos no hospital de campanha estão 5. Casos positivos em isolamento domiciliar, 482. Pacientes suspeitos no SA está 1. Temos uma pessoa em isolamento domiciliar na região autónoma do Príncipe. Óbitos, continuamos com 12, não há nenhum mais a salientar. Dentro de 48 horas, o Governo vai dar início à testagem de Covid-19 aos naturais do Príncipe que se encontram retidos em São Tomé há sensivelmente 4 meses. A promessa é do Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus e foi feita durante o encontro esta segunda-feira com os representantes do grupo. Deve estar para breve a resolução do problema dos cerca de 140 passageiros da Ilha do Príncipe retidos em São Tomé há cerca de 4 meses devido à pandemia do novo coronavírus. No encontro tido esta segunda-feira com o chefe de governo Jorge Bom Jesus, ficou a promessa de resolver a questão com brevidade. Tenho a agradecer a Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, por ter nos recebido e selecionado o nosso problema, que há muito tempo nós tivemos à espera. Okay. E a solução do problema passa concretamente porque o que é que o Primeiro-Ministro prometeu? Prometeu nós fazermos testes mais rápido e dentro de 48 horas resolver o nosso problema para nós regressarmos à Ilha do Príncipe. A palavra dada pelo Primeiro-Ministro a esses compatriotas da Ilha do Príncipe deve começar a ser materializada nos próximos dias, mas ficou claro também que aqueles que testarem positivo para a Covid-19 não seguirão viagem para a região autónoma. Vai-se fazer teste, aqueles que acusarem positivo vão continuar aqui em São Tomé para fazer tratamento e aqueles que tiverem negativo vão seguir a viagem. Ok, e nesta situação, quantas pessoas que se encontram? Quantas pessoas mais ou menos do Príncipe que está aqui há 4 meses à procura de... Olha, na lista que nós fizemos era 141 pessoas. Mas entrar em contato com muitos, eles disseram também que já não estão interessados em regressar. E eu creio que isso não vai atingir o número que nós temos, vai ser menos ainda. Tendo em conta essa situação, o representante do grupo pediu àqueles que estão interessados a seguir viagem para a Ilha do Príncipe para se manifestarem. Eu apelo a todos os passageiros que estão retidos, de Príncipe estão retidos aqui, que para eles entrar em contato comigo, meu número de telefone é 991 6013. De forma, daqueles que já têm o bilhete de passagem pago, tanto do avião ou do navio, para comparecer ou entrar em contato comigo para fazer o teste. Pessoas da Ilha do Príncipe retidas em São Tomé vão começar a ser testadas para o novo coronavírus nos próximos dias, para só depois seguirem viagem para a região depois de cerca de 4 meses longe de casa devido à pandemia da Covid-19. 500 atletas e dirigentes desportivos receberam hoje máscaras e cestas básicas contendo géneros alimentícios e produtos de higiene. Um gesto do Comitê Olímpico São Tomense para ajudar estes profissionais nesta fase de crise provocada pela Covid-19. Atletas e dirigentes desportivos filiados no Comitê Olímpico juntaram-se num dos armazéns da Marina STP para a recepção desta cesta básica. Um a um passaram pela triagem, receberam máscaras e depois o cabaz contendo géneros alimentícios e produtos de higiene. O nosso foco são os atletas e podemos eventualmente apoiar também alguns treinadores, portanto, que estão em situação de carência. Mas é para dizer que, portanto, nós, o Comitê Olímpico, nós seguimos as orientações das federações nacionais, que são os nossos membros. Portanto, elas pediram-nos que nós fizéssemos esse gesto, nós comunicamos ao Comitê Olímpico Internacional, trabalhamos com o Comitê Olímpico Internacional nesse sentido,
Portanto, a proposta que nós fizemos foi aprovada, por isso é que nós estamos nesse momento, portanto, a fazer a entrega não só do cabaz, mas também das próprias máscaras. No tempo difícil, todos os gestos são de grande ajuda. Eu peço muito obrigada à ajuda do Comitê Olímpico, que pode ajudar outras pessoas também que não teve. É uma ajuda muito grande em favor que eles fizeram, através de nós todos que tornamos arte marcial, e aqueles também que não têm também. Primeiramente eu quero agradecer, principalmente ao Comitê Olímpico, também não só a Federação, que nos tem ajudado. Como temos visto que a quarentena, né, tem causado alguns problemas para a nossa sociedade, então temos alguma dificuldade, então isso vai nos ajudar de qualquer forma. De levar a iniciativa do presidente do Comitê Olímpico Santo Mestre, porque como dirigente, o presidente do Comitê Olímpico Santo Mestre, apoiando o desporto em geral, aqueles que estão afiliados no Comitê Olímpico, vem fazer com que algumas pessoas que são mais necessárias, alguns atletas, nesta fase pandêmica da Covid-19, com que eles tenham algum gênero alimentício, algum sustento para o seu dia a dia. Por isso, agradeço muito a iniciativa do Comitê Olímpico. Para a materialização deste projeto, o Comitê Olímpico contou também com a parceria dos proprietários da Marine STP. O Comitê Olímpico, tendo em conta que quer fazer distribuições de cabazes para os atletas, nos contactou e nos contratou para fornecer os cabazes. Nós ficamos responsáveis de preparar todos os cabazes com produtos alimentares e de higiene, e graças a Deus e graças à nossa equipa operacional conseguimos tratar disto em 3 dias. E hoje temos todos os cabazes aqui na sede da nossa empresa, na qual os atletas hoje vieram para recolher. São cerca de 500 pessoas que foram beneficiadas com este apoio, que surge nas vésperas do Dia Olímpico. Um dos pilares do movimento olímpico é, portanto, a solidariedade. É neste momento é o que nós estamos a fazer, portanto, praticar a solidariedade, portanto, com esses atletas que encontram-se no estádio de alguma dificuldade para sobreviver. Né? Temos uma atividade sobre o Dia Olímpico que vai inserir também, no fundo, sobre essa questão que é a preservação. Nós vamos fazer plantio de árvores do fruto, que enquadra-se também num dos pilares do movimento olímpico, que é a proteção do meio ambiente. Portanto, nós vamos plantar uma centena de plantas, portanto, entre mamoeiros, laranjeiras, goiabeiras, etc., lá no Centro Olímpico África, que vai permitir posteriormente os atletas do Centro Olímpico África utilizarem esses frutos para seu benefício. O Comitê Olímpico faz entrega de cabaz e máscaras aos atletas e dirigentes desportivos das 14 federações filiadas no COSTEP. O Grupo Desportivo Operários e Benfica da Ilha do Príncipe distribuiu cestas básicas para todos os seus atletas, uma iniciativa para ajudar a colmatar as necessidades dos atletas neste tempo de crise. A iniciativa, que visa entregar para cada um dos atletas do Clube Desportivo Operários cesta básica, concentrou-se no espaço verde do Estádio Regional 13 de Junho, com as medidas do governo no estado de calamidade face à pandemia da Covid-19. Nós, enquanto a direção dos operários, também estamos preocupados com essa questão de pandemia que assola o mundo. E nós fomos subsidiados pela Federação Santo Mestre de Futebol, como sabem, de conhecimento de todos, com algum financiamento para apoiar os atletas e a direção dos operários. Nós decidimos primeiro organizarmos. Como sabe, não podíamos reunir e aglomerar muita gente. Nós só agora essa semana conseguimos fazer uma pequena reunião na direção para decidirmos o que fazer com o donativo. Daí que nós decidimos hoje, nesse espaço livre, como veio, cumprindo realmente as regras de distanciamento e as regras sanitárias que o governo impõe, e fazer esse gesto com nossos atletas, porque entendemos que nessa altura todos precisamos, né? E nós estamos preocupados, a Federação Santo Mestre está preocupada, para bem do nosso futebol, temos também que dar proteção e alguma assistência aos nossos atletas. Na ocasião, José Pina é quem representou os atletas do referido clube, com breves palavras. Bem, isso mostra o interesse da equipe para com os atletas
ação deste gênero é sempre muito relevante, ainda tendo em conta que estamos nesta pandemia, e acho bom. O presidente do Clube dos Operários, durante a concentração, trouxe também nas suas palavras mensagens sobretudo de união na equipa. Estamos dispersos nessa altura de pandemia, mas não podemos estar completamente ausentes um do outro. Temos que estar mais próximos, embora a pandemia, mas sempre em contacto para discutirmos as ideias e sabermos o que é que nós queremos. Sabe que nossa equipa é uma equipa com mérito e tem nome, nós não podemos deixar as coisas realmente esquecidas, né? Desportivo, Sport Operário e Benfica, clube da primeira divisão na Ilha do Príncipe, a efetuar no último sábado distribuição de cestas básicas aos seus atletas, mitigando consequências negativas da Covid-19. O Grupo Sapilim pretende intensificar as ajudas aos idosos mais necessitados do país nesta fase difícil, provocada pela pandemia do novo coronavírus. Além de entrega de cabazes, vão ajudar na melhoria das condições de saúde dos referidos idosos, disse hoje Luís Hélio Salvaterra, fundador do grupo. Surgido em 6 de março deste ano, o grupo denominado Sapilim tem vindo a realizar ações de solidariedade junto aos idosos vulneráveis. As motivações do grupo são traduzidas em entrega de cestas básicas, onde já passaram em 4 distritos do país. Covid foi um pretexto, digamos que, com que nos confrontamos e que achamos que devíamos estruturar-nos para dar resposta. As coisas aconteceram muito rapidamente e o foco era particularmente nos idosos, que são o grupo de risco, né, bastante exposto às maleitas, né, da pandemia. E então nós fomos organizando, fizemos um conjunto algumas comunicações dando conta às autoridades da nossa intenção. E o propósito está, no momento de Covid, é de chegar à população idosa que está completamente que não é institucionalizada. Durante o trabalho, o impacto foi positivo e a meta a atingir é... Neste momento já fizemos 4 caravanas, cobrimos o distrito de Mesoche, o distrito de Mesoche, de Cantagalo, de Caué e no fim de semana passado no distrito de Labata. Estamos a falar de um universo de cerca de 300 idosos. Neste momento tem-se centrado particularmente na questão das cestas básicas. Cestas básicas, né, com os produtos essenciais, né, pelo menos para dar algum apoio àqueles idosos mais necessitados durante o mês. Coisa nada diferente daquilo que tem acontecido em relação a muitas outras iniciativas que têm ocorrido ao longo do país. Nós procuramos, temos um propósito que é mais contínuo no tempo. É como o contacto com o idoso, além dessa cesta básica, desse apoio alimentar, queremos também intervir ao nível da sua higiene, atender os aspectos que mais afetam em termos de isolamento, em termos de mesmo apoio médico também. Estamos a trabalhar, temos uma intenção pelo menos, junto das autoridades e particularmente da Ordem dos Médicos, de trabalhar aqui numa parceria. Grupo Sapelim com novos projetos para ajudar os idosos em situação de maior vulnerabilidade. 57 ocorrências criminais foram registadas este fim de semana pela Polícia Nacional, uma pequena redução comparado com o igual período da semana transata. Furto e violência doméstica foram os casos que mais se destacaram. As estatísticas das ocorrências criminais registradas neste final de semana pela Polícia Nacional dão conta de uma diminuição de casos, como referiu o comissário da Polícia Nacional, Erickson Trindade. A Polícia Nacional teve um total de 57 ocorrências nos comandos, com 32 casos de crimes contra pessoas, com uma redução de cerca de 5 ocorrências este final de semana, e 25 casos de crimes contra pessoas, contra património, isto sim com mais 2 casos. No geral, a estatística mostra-nos que há uma redução de cerca de 3 ocorrências este final de semana. Apesar de vários apelos da polícia,
Os crimes contra pessoas e patrimônio continuam a constar nos registros desta instituição. No que toca a crimes contra pessoas que mais aconteceram este final de semana, temos o crime de abuso de ofensas corporais, que registramos 9 ocorrências este final de semana, e crime de violência doméstica com 7 casos registrados. No que toca a crimes contra o património, temos abuso de confiança com 11 ocorrências e o crime de furto com 8 ocorrências registradas. Furto e acidentes rodoviários foram os casos mais registrados no final de semana. Em termos de situações que mais destacaram este final de semana foram a situação de furto, que temos vindo a registrar maior número cada dia. A esquadra do aeroporto conseguiu proceder à detenção do indivíduo que organizou o furto no bar-restaurante Asas de Avião, onde já se conseguiu recuperar diversos artigos este final de semana, no que toca ao registro de acidentes, com 7 acidentes registrados pelos comandos este final de semana, mais 2 se fizermos a comparação com o final de semana anterior. Foram 3 acidentes por atropelamento, 1 acidente por colisão e 3 acidentes isolados, que resultaram como consequência em 8 feridos ligeiros e 5 danos materiais. Segundo a Polícia Nacional, o distrito de Mesoche foi onde se registrou maior número de ocorrência. O distrito de Mesoche este final de semana liderado com o maior número de casos registrados, com cerca de 21 ocorrências registradas, mais 8 se compararmos com o final de semana anterior, e depois temos o distrito de Água Grande com cerca de 16 ocorrências. O distrito de Caué foi onde não registramos nenhum tipo de ocorrência este final de semana. Furtos, acidentes rodoviários e violência doméstica a dominarem o balanço policial deste fim de semana. Segunda-feira, 22 de junho de 2020, foi o Telejornal. Boa noite.